dia. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco essa manhã. Amém. Que nós possamos ser desafiados pela palavra de Deus, possamos ser desafiados por essa carta tão importante em nossas vidas. Então, convido você a abrir no livro de Tiago, carta de Tiago, epístola de Tiago. Como eu falei na semana retrasada, nós vamos aos poucos ver algumas características do Tiago. Então nós vimos ali que Tiago, ele era irmão de Jesus e ele teve um papel muito significativo no início do cristianismo. Ele é conhecido como Tiago o Justo ou Tiago o Menor, para distingui-lo do Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos 12 apóstolos. Então a gente tem que colocar que Tiago não era apóstolo. Quem era o apóstolo, aquele Tiago ali, era filho de Zebedeu. Tiago era um dos meio-irmãos de Jesus, filho de José e Maria, mencionado nos evangelhos de Mateus e Marcos. Mateus 13:55 diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então é esse Tiago que é mencionado no livro de Mateus. Então, após a ressurreição de Jesus, Tiago desempenhou um papel muito importante na liderança da igreja primitiva em Jerusalém. E ele é mencionado várias vezes no livro de Atos e é considerado uma figura influente entre os primeiros seguidores de Jesus. Essa carta que Tiago escreve, ela enfatiza a importância da fé genuína, acompanhada por obras. Ele vai falar mais adiante. E fala sobre questões práticas da vida cristã. Como eu falei a vocês, é um livro que quando eu entrei na igreja, eu perguntei qual livro que eu leio. Ele falou assim, começa lendo Tiago. E realmente é um livro extremamente prático à igreja contemporânea. Tiago foi martirizado e, segundo a tradição, ele foi apedrejado até a morte pelos líderes religiosos judeus em Jerusalém, por causa da sua pregação sobre Jesus Cristo. Em resumo, Tiago desempenhou um papel fundamental para a igreja primitiva e temos nesta carta uma grande contribuição para a igreja atual e oferece um ensinamento valioso para nós cristãos que como devemos abordar a vida cotidiana e como devemos nos relacionar uns com os outros. Então vamos ler Tiago 1, a partir do versículo 19. O título da minha Bíblia, eu estou lendo na tradução da NVI, diz o seguinte: praticando a palavra. Todos acharam? Vamos acompanhar então a leitura, que diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, observe, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Pai eterno, mais uma vez te oramos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para podermos ouvir a Tua palavra, Pai, para podermos estar aprendendo mais de Ti, Senhor, que possamos verdadeiramente, Senhor, sermos praticantes daquilo que ouvimos, sermos homens e mulheres que realmente desejam fazer a diferença neste mundo caído. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que deu sua vida por todos nós, mesmo ainda pecadores. Amém, amados? Amém. Então vamos começar aqui. Deixa eu só deixar aqui meu tablet mais... Então vamos lá, do versículo 19 ao 21, vai dizer: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e a maldade que prevalecem e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Tiago aqui ele começa instruindo a sermos rápidos em ouvir. Isso se refere à disposição de nós termos de ouvirmos e compreendermos os outros. Vocês conhecem aquelas pessoas que não deixam você falar? Você vai falando e a pessoa vai falando, aí você fala assim: ó, chega, eu vou só ouvir, porque eu não tenho o que falar. Porque tudo que ele precisa ouvir, ele mesmo está falando. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Eu já fui assim também. E não espero que eu não seja assim, né? Eu espero que eu não seja aquele homem que olha no espelho e daqui a pouco tem que ver como é que é. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a ouvir. Isso nesse tempo é muito difícil, porque nós estamos num mundo onde as bolhas menores fazem muito barulho. E infelizmente nós não temos nem como falar alguma coisa. Quando nós falamos do Evangelho para um descrente, nós ouvimos muitas coisas. E pouquíssimas vezes temos oportunidade de revelar o verdadeiro Evangelho. Esse que Tiago fala aqui, que é poderosa para salvar. Esse Evangelho que é poderoso para salvar. Então, Paulo ele fala que nós temos referente à disposição de ouvirmos e compreendermos os outros, especialmente quando se fala na palavra de Deus. E continua recomendando que sejamos lentos para falar. Isso implica em controlar as nossas palavras, pensando antes de falar e evitando reações impulsivas. Sabe quais são aquelas reações impulsivas? É aquele famoso eu acho. Não, mas eu acho. Mas eu acho nisso que é isso. Não, eu acho o que a Bíblia diz. O que a Bíblia acha. Nós somos direcionados, a nossa cosmovisão ela é cristã. A nossa visão ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Fora disso,
é fora da verdade de Deus, ela é um achismo. É o que eu quero, é o que eu quero sentir, como o Rodrigo acabou de falar. Eu sinto que isso não é para mim. Não existe nenhuma palavra que não sirva para você. Todas as palavras servem para todos nós. Todas. Às vezes pensando, não, mas isso aqui não serve para mim porque eu sou bom. Eu não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Como assim? Lembra daquela passagem do rico? Então faz o seguinte, você é bom, você é legal, então tá, vende tudo, dá tudo, doa. Aí depois você vem e diz para mim que é bom. Ele conseguiu? Nós também não vamos conseguir, não iríamos conseguir. Porque essa palavra serve para cada um de nós. Então, como eu falei, isso implica em controlar nossas palavras, pensando antes de falar. Isso é importante. O objetivo dessa ação é promover a paz, evitar contendas e diminuir o potencial de danos com palavras imprudentes, que muitas vezes nos leva a grandes problemas. Quantas vezes você falou um pouco a mais que gerou um grande problema na sua vida? Se você nunca fez isso, eu confesso a você que eu já fiz mais de uma vez. Sabe quando aquele ditado falou demais? Então, olha que interessante. O Rodrigo leu algumas passagens de Provérbios. Eu também vou ler uma de Provérbios 17. Você anote na sua Bíblia aí. Você abre lá e risca embaixo, antes de você falar qualquer coisa sem conhecimento. Provérbios 17. A partir do versículo 27 e o 28. Isso aqui é muito bacana. É sensacional o que está escrito aqui. Posso ler? Vou ler aqui. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Chega a ser engraçado isso. Quando alguém fala, quando um jogador de futebol, uma vez foi falar alguma coisa no comentário, e alguém falou como o poeta é um excelente jogador de futebol, né? Às vezes nós temos é melhor ficar calado. Nós temos uma das coisas que eu aprendi, é que se eu não sei a resposta, eu não vou inventar. Se eu não sei a resposta de alguma coisa, eu não compreendo, eu vou buscar. As pessoas me chamam, pô, Betão é o rei do Google. Porque até na minha obra, só um parênteses aqui, tem um ajudante lá, ele fala, pô, o seu Beto é um cara muito inteligente, né? Porque quando a gente pergunta uma coisa para ele, ele não responde na hora, mas daqui a pouco ele vem com a resposta. Eu falei assim, lógico, eu procuro no Google. Não sabe a resposta, procura uma resposta no Google. Se eu não entender a resposta do Google, simplesmente falo, eu não sei, eu não entendi, não sei. Mas, se ainda for da sua curiosidade, eu posso depois verificar o que significa. Então, Tiago ele vai aqui destacar que a ira de Deus, quando ele vai falar aqui, tardio para irar-se, porque quando nós queremos uma contenda, ficamos com raiva. E aí essa passagem aqui no versículo 20, que ele vai falar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Coloque, risque isso na sua Bíblia, ou seja, não queira fazer a justiça, ela pertence ao Senhor. E a justiça de Deus é diferente da nossa. Alguém que nos faz mal, a justiça do Beto é que essa pessoa se dê pior. Quando falamos que alguém faz algum mal para você, espero que essa pessoa pegue fogo e vire gelo. Não é verdade? Mas tivemos aqui a pregação sobre o livro de Jonas, lembram? Jonas queria amaldiçoar o povo de Nínive, mas a reação à justiça de Deus foi ao contrário, salvou aquele povo. Graças a Deus, a minha justiça não prevalece sobre a justiça de Deus. Graças a Deus. Então, Tiago conclui nos encorajando a receber a palavra de Deus com humildade e disposição para sermos moldados, para que nós possamos permitir sermos transformados em nossas vidas e que isso influencia as nossas ações e reações. A ação de um crente tem que ser diferente de um não crente. Lógico, nós temos caráter diferente, nós temos temperamentos diferentes, mas nós temos o mesmo norte. O norte é o mesmo. Uns são mais explosivos, outros são mais tranquilos, mais calmos. Eu aparentemente falo alto. As pessoas falam assim, pô, o Beto é um cara muito bravo, ele fala muito alto. Mas na verdade é o tom da minha voz, não precisa nem de microfone. Se alguém precisa de microfone, pode até falar, Betão, dá para falar um pouquinho mais baixo? Mas isso é a minha característica. E muitas vezes eu tenho que controlar. Quando os meus filhos eram pequenos, eles ficavam com medo. O pai era muito bravo. É porque na verdade eu falava alto. E diante dessa maneira de eu falar, ficou na cabecinha deles hoje que eu era uma pessoa brava. Eu não lembro disso. Talvez eu tenha memória curta também, né? Mas, enfim, cada um de nós temos um temperamento, mas o norte é o mesmo. O caminho é o mesmo. A palavra que nos salva é a mesma. As atitudes, que sejam as suas atitudes, o quê? Faltou meu ponto aqui responder. Uma passagem que diz sobre isso. Que as nossas atitudes, elas possam refletir Cristo. Que as nossas ações possam refletir Cristo. Que nós possamos revelar quem nós somos. Mas daqui a pouco nós vamos ver mais uma outra característica que nós temos que mudar em nossas vidas. Então, essa carta nos ensina sobre a importância de ouvir com atenção, falar com cuidado, controlar a ira e receber a palavra de Deus com humildade, buscando viver de acordo com os princípios dela. Esses princípios nos orientam em nossa caminhada espiritual e a maneira dos nossos relacionamentos com a igreja e com o mundo. É muito fácil eu falar, não, mas na igreja eu sou muito bem educado, na igreja eu sou um cara bacana, na igreja eu sou um cara calmo, na igreja eu sou isso, e no mundo eu sou totalmente ao inverso. Quantas vezes você ouviu alguém falar assim, mas a pessoa tal lá não é crente? Como é que fez isso? Já perceberam? Já escutaram isso? Já? Mas ele não é crente, como é que ele pode fazer isso? Mas ele não é crente, como é que ele pode fazer isso? Na verdade, o mundo acha que nós somos bobos. O mundo acha que nós somos tolos. Na verdade, nós somos aqueles cuja a justiça não pertence a nós. Essa é a minha característica. O Beto não é tolo. Rodrigo não é tolo. A Edna não é tola. Ela é dependente da justiça de Deus, seja qual for.
Essa é a nossa característica. E o mundo tem que ver dessa maneira. O mundo devia ter medo de falar contra alguma pessoa que tem como Deus a sua justiça. O mundo devia temer a palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar o homem. Versículo 22 a 27. Essa é uma passagem que ela é muito complicada e que nós temos que aprender hoje a botar em prática. Hoje. Diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não é enganando os outros não, gente. É enganando você mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a face de um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Acrescentei, naquilo que fizer, tá? Se alguém se considera religioso, preste atenção, mas não refreia a sua língua, o que acontece? A mesma coisa aquele que não pratica, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. É muito forte isso. É muito forte isso. A religião de Deus, o nosso Pai, que nosso Pai aceita como pura e imaculada, é esta: cuida dos órfãos, das viúvas e as suas dificuldades, e não deixe se corromper pelo mundo. Tiago nos fala em enganarmos a nós mesmos e diz que a religião vazia é aquela que alguém não controla a sua língua, enganando-se a si mesmo. Portanto, nós vamos aplicação prática de controlar a língua. E de que maneira nós podemos fazer isso? Evitando fofoca, evitando calúnias, palavras ásperas e enganosas e algo, preste atenção, evitando murmuração. Evitando murmuração. Se nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam conforme o seu desígnio, que estão diante da vontade de Deus. Quando murmuramos, não murmuramos para pessoas, murmuramos sobre a verdade para Deus. Tipo, Senhor, por que você está fazendo isso para mim? Eu não mereço. Ou eu isso, ou eu aquilo, ou eu. Percebe sempre quando murmuramos, nós colocamos a primeira pessoa, eu. Isso é muito forte. A igreja, ela precisa praticar a palavra de Deus. Tiago, ele começa lá no seu, dizendo que as provações, e detalhe, não é uma provação, as diversas provações, Tiago, no versículo 2, porque essa provação está produzindo fé em nossas vidas. Não é fácil, gente. Talvez a gente possa ler isso aqui, entrar pelo lado e pelo outro, como está escrito aqui, aquele que conhece, aquele que é ouvinte, mas não a pratica, é mais ou menos aquele que entra por um lado e sai pelo outro. Tiago acabou de falar, semana retrasada,
considere motivo de grande alegria por passarem por diversas provações. Se uma já é difícil, imagina diversas. Mas ele fala aqui, se você não refrear a sua língua, que Paulo está falando ali antes, se ele falar que seja tarde de falar, Tiago, perdão, aqui o Rodrigo no início da nossa reunião, ele falando sobre da sua devocional, sobre ouvir. Em nenhum momento ele falou quando você falar, ele falou assim, quando você ouvir. Busque conselhos de pessoas que têm de repente uma maturidade maior do que a sua. Não busque conselho de ímpio. Não busque conselho de pessoas que não vão acrescentar nada na sua vida. Certa vez eu participava de uma igreja e tinha um ancião, o senhor Luiz Catagenes. E era impressionante porque ele sempre, quando falava comigo, ele buscava as palavras mais duras que tinha na Bíblia. E chegou no final do ano, foi feito tal pessoa lança uma mensagem para tal pessoa, adivinha quem caiu na minha vida? Seu Luiz Catagenes. Final do ano a gente sempre espera aquela mensagem de esperança para o próximo ano, né? A mensagem do seu Luiz para mim foi o seguinte: prepara-te que o negócio vai ferver para o teu lado. Mais ou menos nesse sentido assim. Acabou o meu dia. Eu tentei ler o versículo para cima, tentei ler o versículo para baixo, tentei ler o capítulo inteiro para ver se tinha alguma coisinha para que eu pudesse... eu vou me prender aqui, mas não tinha. Eu não lembro. Está na minha uma Bíblia que eu tenho lá, está marcada a palavra que ele me deu em 2000, nós estamos em 24? Deve ter sido há uns 20 anos atrás, mais ou menos. 1900 em Guaraná de Rolha. O seu Luiz Catagenes já tem uns 90 e poucos anos naquela época. Mas eu estou falando isso por quê? Porque na verdade ele era um ancião. E todas aquelas palavras que foram lançadas para mim serviu como um alerta na minha vida. Alerta, fica esperto, Beto. Presta atenção. Você pensa que é o cara, mas você não é. Você pensa que pode, mas você não pode. Você pensa que sabe tudo, mas você não sabe. E toda vez que eu pratico exatamente isso que eu falo, o que eu sei, acontece errado. A primeira coisa que muitas vezes nós fazemos, o que é? Ô céus, ô azar, ó vida. Quem é da nossa idade tinha lá o Alligator lá, que ele falava, ó céus, ó azar, ó não sei o que lá. Murmuramos e externamos a nossa murmuração a Deus. Mas nós somos diferentes. Nós somos sal. Nós somos luz. E como nós ouvimos outro dia, nós somos o bom perfume de Deus. Precisamos agir de forma diferente. Quando, Beto? Sempre. Mas às vezes não dá. Às vezes não consigo. Então, se ver. Se vira. Creia na palavra do Senhor. Ela é fiel. Ela é fiel. Todas as promessas de Deus, elas se cumpriram ou vão se cumprir. Se não está bom hoje, enche o seu coração de esperança que vai chegar aquele dia. Que a gente fala isso todo domingo. Se não sou eu, o Rodrigo fala. Aonde tudo, como o Brenda falou semana retrasada, onde tudo vai cessar. E seremos felizes eternamente.
A igreja não pode ser influenciada pelo mundo, e sim ao contrário. Não podemos amar o mundo, a palavra de Deus diz: aquele que ama o mundo não me ama. Não podemos não podemos agir de maneira diferente. Eu não posso ser uma pessoa num lugar e ser outra pessoa em outra. Membros, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu tenho que revelar quem eu sou, mesmo que isso custe uma amizade. Porque se alguém não é meu amigo porque eu sou crente, não serve para ser meu amigo. Se alguém se escandaliza pelo meu comportamento, não serve para andar ao meu lado, e nem do seu. Afaste de pessoas que não reconhecem a justiça de Deus na sua vida. Devemos ser exemplo de pessoas que possuem esperança, não em coisas, não em homens, mas no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Ele que nos dá, Ele que nos tira. Não estou tirando a nossa responsabilidade, muito pelo contrário. Por reconhecermos que é o Senhor que nos dá, por reconhecer que o Senhor que tudo provê, temos a responsabilidade de sermos mordomos daquilo que o Senhor dá em nossas mãos. Uma das coisas que eu sempre... Algumas coisas eu escuto, que nós não podemos influenciar o mundo. Algumas pessoas dizem: não, mas ele conhece a palavra. Amados, não tem uma pessoa que conheça a palavra de Deus que não seja transformada por ela. Talvez seja esse ouvinte. Porque se conhecesse a palavra, temeria. Se conhecesse a palavra, seria transformado. Porque essa palavra aqui, ela é transformadora. Como está escrito aqui, ela transforma vidas. Como nós lemos no início do culto, da reunião, está escrito que Paulo escreveu. Essa palavra é a palavra que transforma o homem. Se você conhece, você é transformado. Se você não está sendo transformado, nós fomos no domingo passado desafiados pela palavra que o Rodrigo trouxe. Examine-se. Se você não foi transformado, é porque você foi apenas um ouvinte da palavra de Deus e não um praticante da verdade. Porque essa palavra aqui, ela nos transforma. E aqui diz que o praticante dela será feliz naquilo que fizer. Não sou eu que estou falando. É Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, que traz essa mensagem. Devemos ser exemplo de pessoas que possuem esperança. Devemos ser exemplos de pessoas que têm esperança. Mais uma vez eu falo, não em coisas, não em homens, mas no Senhor. Tiago ainda escreve que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades. E isso, na verdade, significa estender a mão para ajudar os necessitados e vulneráveis. O verdadeiro cristão não é egocêntrico, olhando somente para si, o seu conforto e a sua satisfação, mas antes se torna um instrumento de Deus para aliviar o sofrimento do necessitado. Observe que Tiago vai de um lado para o outro. Ele começa falando sobre a prática do ouvinte, do praticante, depois ele fala controle a sua língua, ele ainda fala o seguinte: agora, faz o seguinte, ainda seja uma pessoa generosa.
da igreja contemporânea, os órfãos e viúvas representa hoje, porque naquela época, vamos contextualizar, naquela época realmente, órfãos e viúvas, eles não tinham como se sustentar. Jesus falou isso. Cuide dos órfãos e das viúvas. Tiago repete isso. Hoje podemos contextualizar que esses órfãos e viúvas representam um grupo de pessoas vulneráveis e carentes da sociedade. Cuidar de cada um deles demonstra amor, compaixão e apoio prático a todos os necessitados. A igreja precisa ser atuante. A igreja necessita fazer diferença. Nós precisamos fazer diferença. E como podemos aplicar, então, todas essas coisas que aprendemos essa manhã? A primeira, devemos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos. Não basta ouvir, devemos ser praticantes de e da palavra. Devemos ser praticantes de e da verdade. Praticantes de verdade, praticantes da verdade. Segundo, Tiago destaca a importância de mantermos incontaminado pelo mundo. Isso significa que vivemos de acordo com os princípios cristãos e não nos deixar corromper pelos valores e padrão do mundo ao nosso redor. Como nós vimos, Cosmovisão Cristã, fizemos ali esse estudo na igreja, a nossa visão do mundo é diferente do que o mundo vê. O nosso perdão é diferente do mundo. Aprendemos isso, estamos aprendendo, não terminou ainda, vamos terminar. Mas percebe como é diferente. Como temos as nossas ações e reações são diferentes do mundo. Então não podemos nos deixar contaminar com essa justiça que o mundo tenta impor. Vivemos nesse tempo agora onde um é de um lado esquerdo, outro é do lado direito, e confio no lado direito e confio no lado esquerdo. Como eu dizia, uma coisa, confio no do alto. Nem para um lado nem para o outro, mas do de cima. Esse é o que pode mudar a sua vida. Esse que pode realmente trazer a justiça para a sua vida. Nenhum homem, nem eu, nem você, e nenhum de nós pode fazer alguma diferença, se não for pelo Senhor. Então temos que cultivar e perseverar em uma vida em santidade. Santidade não é andar na rua a um palmo do chão flutuando. Isso não é ser santidade. Santidade, como nós aprendemos no domingo passado, é separado. Acho que foi isso que o Rodrigo ensinou. Separado do mundo. Exatamente o que eu estou falando aqui agora. Não se contamine com o mundo, se separe dele. Pureza. Separação do pecado. Aonde houver pecado, saia. Aonde você vê pecado, saia. Não namore com o pecado. Não namore com o pecado. Se algo lhe faz, se algo lhe atrai, e realmente isso vai fazer diferença na sua vida para que você caia no pecado, afaste. Se a tua mão arranca os olhos, olha como é radical a palavra de Deus, arranca os teus olhos, se algo lhe faz de pecado. Não é coisa simples. Então, isso envolve cultivar e perseverar uma vida de santidade, pureza e separação do pecado, seguindo os ensinamentos do Betão. Não! Não vai atrás dessa. Seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro norte para o homem. Esse é o verdadeiro caminho que nós devemos andar. E por fim, seja generoso naquilo que edifica a igreja de Cristo.
O que significa ser generoso, o que edifica a igreja de Cristo? Aquilo que você faz, aquilo que você pode fazer e a igreja de Cristo seja glorificada. Não a igreja real, não a igreja batista, não a igreja presbiteriana, a igreja, o corpo de Cristo seja glorificado. Tudo que você fizer, faça para que o corpo de Cristo seja edificado. Revele na sua vida a importância da igreja de Cristo, a qual chegará aquele grande dia, onde ela será retirada desse mundo tenebroso. E aí sim, poderemos viver eternamente. Para fazer isso, você precisa estar online. Ok. Amém. Ok, Siri. Amados, nós sentimos a gente sente que estamos passando por tempos difíceis. Quem acompanha as notícias, a gente percebe que parece que as coisas estão sendo cercadas. Quando Israel, que durante muito tempo foi falado sobre uma grande nação, ela está sendo escancalhada. Esqueci essa palavra, não? Ou ela está sendo escangalhada, está sendo depreciada. E o nome da injustiça está sendo exaltado. O Rodrigo sempre fala, começam com eles e terminam em nós. Alguns lugares, como, se eu não me engano, onde a igreja católica romana está sendo fechada, os padres estão sendo mandados embora. Nicarágua. Lugares aonde daqui a pouco vamos ser perseguidos. Isso às vezes traz não vou dizer uma angústia, mas isso aí é um alerta a cada um de nós. Certa vez eu vi uma pregação dizendo que nenhum daqueles eleitos, mesmo na perseguição, abrirão mão da salvação. A minha esperança é que todos nós possamos perseverar até o fim, para que possamos realmente nos deleitarmos na eternidade. Não vive a vida curtindo adoidado. Não escute o seu coração. Não deixe a vida te levar, porque nós sabemos que ela vai levar nos lugares muito sombrios. Confie na palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, cale sua boca, louve ao Senhor, escute mais do que fale. E quando falar, fale pouco, mas fale bonito. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos só terminar fazendo uma oraçãozinha antes dos nossos avisos. Pai eterno, muito obrigado, Pai, pela palavra, pela carta de Tiago, Senhor, essa palavra que ela é tão importante para a igreja na atualidade, Pai. E que nós possamos, esta manhã, Senhor, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes do que nós aprendemos durante todo esse tempo, Senhor. Que possamos realmente fazer diferença nesse tempo. Que sejamos realmente o bom, o agradável perfume de Deus aonde nós estivermos, Senhor. Que eles possam reconhecer vida em cada um de nós, Senhor. Aonde possamos realmente, onde as pessoas possam desejar e saber o que nos traz tanta esperança. Faz isso com cada um de nós, Pai. E que nós possamos colocar isso em prática hoje, Senhor. Possamos sair daqui transformados, abalados pela Tua palavra, Senhor. E possamos realmente, Senhor, ser homens, mulheres, jovens, crianças, que façam diferença neste mundo caído. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, amados? Amém. Rodrigo.